Os gargalos logísticos no Brasil têm prejudicado os exportadores de café. Somente em agosto, as empresas tiveram prejuízo de quase 6 milhões de reais devido à impossibilidade de embarque de 624.766 sacas do produto. Os dados estão em um levantamento realizado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. O que a gente conclui desse cenário que a gente vive é que há uma dificuldade muito grande das autoridades públicas em admitir o problema do esgotamento, uma vez que o Brasil, ano após ano, quebra recordes consecutivos de exportação. Então, não se consegue fazer uma associação do esgotamento com o recorde. O que a gente está procurando fazer com essa história do Boletim DTZ, Alex, é contar outra parte da história, que para quebrar esses recordes, as empresas exportadoras estão tendo que desembolsar cifras voluptuosas por conta desse esgotamento. E não é um problema do exportador de café. Se nós conversamos hoje com várias instituições, algodão, a proteína animal, celulose, açúcar, e todas têm os mesmos desafios. Um cenário que pode ser ainda mais grave nos próximos meses. A safra de café começa a entrar no mercado com grande volume, nós estamos aqui falando do mês de agosto, mas em setembro a gente já viu nos números preliminares que setembro tem um número maior, mas ao mesmo tempo que aumenta os embarques, aumenta os desafios, porque o espaço físico nos terminais portuários são os mesmos. E a nossa preocupação é que se eu já tenho tido essas cargas paradas em menor volume, né, que nós praticamos até agora, imagine agora que começa a aumentar os embarques, aí junta essas outras cargas e aí o caos novamente está instalado. Em agosto de 2025, 50% dos navios, ou 168 de um total de 335 embarcações, tiveram atrasos ou alteração de escalas nos principais portos do Brasil, inclusive em Santos. O Porto de Santos, se nós analisarmos a única alça de acesso ao porto, ela é já de décadas atrás, né? E as cargas nesse período cresceram demais. Tá? Para você ter como exemplo, quando nós analisamos a movimentação de contêiner nos portos brasileiros, o Brasil cresceu 51% nos últimos 10 anos. Quando a gente olha 5, cresceu 33%. O ano passado cresceu 20%. O que isso significa? Que as cargas containerizadas cresceram e vem crescendo, mas o investimento na infraestrutura portuária do Brasil não acompanhou essa mesma evolução. Então, hoje, por exemplo, nós estamos numa discussão do TECOM 10, que vem se arrastando aí há anos, que, na verdade, essa discussão não deveria existir nesse momento. Já deveríamos ter oferta da capacidade. E o que o Secafé entende hoje sobre esses pontos? Durante muito tempo, a gente viu narrativas contrapondo a ideia de que Santos tinha capacidade. Nós aqui mesmo em Santos, conversando com vários terminais, com vários atores do comércio exterior, a gente ouvia muito falar isso. E a pergunta era sempre a seguinte, tá, se existe capacidade, por que o meu café não consegue entrar no terminal? Por isso a necessidade de investir em infraestrutura. Todos esses investimentos, e são importantes investimentos anunciados, eles só vão oferecer para a carga a capacidade nos próximos anos. Essa semana, a Autoridade Portuária de Santos fez um anúncio extremamente importante, que mostra um pouco desse engajamento da autoridade em destravar essas burocracias, mas foi anunciado essa semana o aprofundamento do calado, né, do Porto de Santos. Isso é uma ótima notícia, mas nós ainda temos que trabalhar a terceira via de descida, nós temos que trabalhar a segunda alça de acesso ao porto, ao mesmo tempo que as cargas continuam chegando. Então, hoje, a gente vem trabalhando uma ideia, Alex, que se a gente tiver a oferta da capacidade, ou seja, tiver um terminal de container para receber essas cargas, certo? Nós entendemos que a gente não resolve todos os problemas, mas reduz um pouco desses impactos, enquanto esses projetos de terceira via, da segunda aula de acesso, se resolvam. Enquanto isso, segue o prejuízo para as empresas e para a própria economia brasileira. O Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Nós vimos aí que desses 1.893 contêineres que permaneceram parados nos portos até o final de agosto, deixaram de entrar nas transações comerciais do país 221 milhões de dólares, cerca de 1,2 bilhões. O que isso significa? Significa prejuízo para as empresas exportadoras que tiveram que pagar por detention, pré-stack e armazenagem adicional porque a carga estava parada no porto, ao mesmo tempo que o produtor também deixa de receber cifras menores por conta desses embarques não consolidados. Eduardo Heron explica que uma definição sobre o TECOM Santos 10 pode minimizar os problemas. Hoje, o Secafé tem militado muito para que destrave esses embrólios do leilão TECOM Santos 10. Não faz o menor sentido você criar restrição, principalmente porque já houve uma manifestação do CAD
no painel de referência dizendo que há remédios, né, medidas mais adequadas para se coibir eventuais concentrações. E mais recentemente, o relatório do TCU publicou no seu relatório técnico e com um posicionamento também muito satisfatório que nós recebemos com muita satisfação. Primeiro, que ele também consolida a ideia de que o leilão deve ser realizado de forma irrestrita e numa primeira fase. Nós aqui não estamos discutindo o aspecto arrecadatório. Ganha aquele que oferecer melhor proposta para o leilão. Mas o que a gente está defendendo é que esse leilão ele ocorra esse ano. E salva aí essa morosidade que nós estamos vendo aí nessa discussão, que já deveria ter sido superada, corremos o risco de não ter leilão no próximo, ainda esse ano. Ele destaca também uma ação que está em andamento junto ao poder público. Outro ponto que a gente está trabalhando no paralelo é a criação de indicadores logísticos e portuários. Tanto que, em reunião recente com o relator da PL 733, que trata a nova lei portuária, nós fizemos uma proposição, juntamente com a Frente Parlamentar da Agricultura, para que nessa nova lei de portos tivesse, por determinação da lei, a criação de indicadores logísticos e portuários, para que não se ficasse planejando a logística do Brasil por meio de narrativas, e sim por aquilo que o Brasil vem indicando que é ineficiente. Então, o que a gente trabalha paralelo? Duas ideias. Precisamos avançar no TECOM 10, defender os outros projetos, mas isso é de longo prazo, ao mesmo tempo que nós precisamos trazer luz ao problema por meio desses indicadores, porque vai ser a partir desses indicadores que nós vamos ter um pouco mais da realidade caótica logística que nós temos no Brasil, o que nos coloca na posição hoje de 24ª posição no ranking de países exportadores de mercadorias. Então, temos um agronegócio pujante, somos o maior exportador de commodity em vários desses produtos, mas temos hoje uma ineficiência portuária que prejudica a nossa competitividade e traz prejuízos para os exportadores.